Olá, meus queridos ouvintes. Me chamo Vânia Souza, graduanda em Direito pela Unicino e em colaboração com a pesquisadora Chayane Souza, doutoranda em Direitos Humanos pela Unicristion, venho apresentar a nossa pesquisa intitulada como Belém do Pará, como capital do Brasil durante a COP30. Um momento de visibilidade ou de espetáculo sobre a crise amazônica. E essa pesquisa trata sobre o evento da COP30, realizada em novembro de 2025, onde Belém do Pará deixará de ser apenas uma capital amazônica para se tornar, ainda que por alguns dias, a capital do Brasil e sob os holofotes do mundo. A cidade sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mas o que significa isso de fato? É um reconhecimento legítimo do norte do país, tantas vezes esquecido, ou apenas um espetáculo político travestido de compromisso ambiental? Essa é a pergunta que guia minha reflexão. Quando a Amazônia vira palco, quem realmente está sendo ouvido? E quem está sendo usado como cenário? A escolha de Belém tem um peso simbólico. Afinal, é a primeira vez que uma cidade amazônica se torna a capital climática do planeta. Mas também é contraditória. Por trás dos discursos verdes ainda há desigualdade, a precariedade, abandono. E Belém representa o Brasil em sua forma mais nua, um país de abundância natural e escassez de dignidade, de discursos eloquentes e práticas predatórias. Por isso, este trabalho busca analisar criticamente o significado simbólico político da COP30, questionando se essa visibilidade internacional se traduzirá em transformação real ou se tudo não passa de uma narrativa bem produzida para o consumo global. Durante os dias da conferência, Belém será chamada de capital do Brasil. Mas o que significa ser a capital por tão pouco tempo? Por trás da festa diplomática, a cidade ela revela as suas fissuras. De um lado, o protagonismo global, do outro, a exclusão cotidiana. Enquanto os representantes de Estado e corporações discutem o clima em auditórios climatizados, a COP do povo acontece nas ruas, lideradas por indígenas, quilombolas, ribeirinhos e movimentos populares que reivindicam não apenas a visibilidade, mas o poder real de decisão. Belém está sendo preparada para receber o mundo, avenidas pavimentadas, prédios reformados, hotéis novos, mas comunidades inteiras, como a Vila da Barca, estão sendo removidas em nome desse embelezamento verde. É o que Ashley Mendeder chama de necropolítica urbana. O poder de decidir quem pertence e quem deve desaparecer para que o espetáculo aconteça. O resultado? Um legado mais estético do que estrutural. Uma cidade sustentável para quem visita e insustentável para quem vive nela. O mundo costuma tratar a Amazônia como um laboratório, mas na verdade é a floresta que ensina. Ela ensina sobre limites, sobre vulnerabilidade humana, sobre o preço da arrogância política. Belém encarna essa lição viva. A cidade que vai debater a sustentabilidade é a mesma em que milhares vivem em palafitas, sem saneamento, onde o lixo encontra o rio antes de encontrar a coleta. A floresta é a pedagoga involuntária. Cada árvore derrubada é uma aula sobre a desigualdade. Cada rio contaminado, uma lição sobre o fracasso civilizatório. Boaventura de Souza Santos nos lembra que as espimetologias do Sul são uma urgência política e a Amazônia é uma delas. O saber ribeirinho, o conhecimento indígena, o modo de vida das comunidades locais são sistemas de sabedoria, mas seguem tratados como folclore, não como ciência.
Enquanto isso, empresas lucram vendendo créditos de carbono. Ou seja, o mesmo modelo que destrói a floresta agora fatura com a sua salvação. É o que alguns chamam de capitalismo climático. Salvar o planeta e continuar explorando. Só que com outra linguagem. A COP30 é, sem dúvida, um marco histórico, mas também pode se tornar um espelho das contradições brasileiras. Os números mostram avanços. O desmatamento caiu mais de 50% entre 2022 e 2024. Mas como alertam os pesquisadores, a degradação florestal aumentou. O desmonte dos órgãos de fiscalização persistem. Os conflitos fundiários continuam. É o velho Gramsci, pintar de verde o que ainda está apodrecido por dentro. Belém vive o que chamo de sustentabilidade estética. Ruas limpas, árvores plantadas para foto, muros pintados de verde, mas escolas sem estrutura e comunidades sem saneamento. O verde vira decoração, não política pública. E aqui entra o papel crucial da educação ambiental. Ela pode ser libertadora ou domesticadora. Paulo Freire ensina que educar é libertar e não adestrar. Mas o que vemos é uma pedagogia da adaptação. Crianças aprendendo sobre o valor da floresta, mas vivendo sem água tratada, sem uma educação ambiental crítica. A COP30 corre o risco de ser só mais uma aula sobre promessas não cumpridas. Belém será o centro do mundo por 10 dias. Mas o que ficará quando as luzes se apagarem? A resposta está nas margens, nas mulheres extrativistas, nas escolas ribeirinhas, nas juventudes que resistem e fazem da floresta uma aula viva. Essas vozes, e não a dos diplomatas, definem o verdadeiro legado da COP30. A Amazônia não quer ser vitrine nem cenário, quer ser sujeito de direitos, quer ser escutada, respeitada, vivida com a verdade. Talvez o maior desafio não seja sediar a COP30, mas aprender com ela. Entender que o verde não é cor, é memória. Que sustentabilidade não é marketing, é sobrevivência. E que o futuro da Amazônia é o presente do planeta. A COP30 vai passar. Mas o que não pode passar é a oportunidade de transformar essa visibilidade em compromisso real. Que Belém não seja apenas palco, mas ponto de virada. Obrigado a todos pela atenção.